pra se aproximar, pode ser? É que a gente não se fala mais. Então tá, pode. Tá, perfeito. Agora deu. Aí? Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Começou. Estamos gravando, Sebastião. Aqui a gente já tava num... Isso aqui, pessoal, aqui, como eu te falei, é um bate-papo e é descontraído. Isso aqui era a conversa de antes, que isso aqui era o trabalho da CEO calculando futuros projetos, vamos dizer assim. Projetos. No caso, a reunião das 12h30 que a gente tem depois aqui do podcast. E nem é 2h30, né? E nem das vezes. É duas. É duas? É duas. Não, é 13h30. E a outra é as duas. As duas. Fé. Então, Muita fé. terça-feira ela tá bem organizada, como vocês já viram. Estamos recebendo aqui o Sebastião, profundo conhecedor de temas leves, coisas Nem um pouco polêmico. nem um pouco polêmicas. A Paloma estava com medo já de sair presa pela porta Eu me assim. despedi, na verdade, da minha família. Agora, Mas- Preparada eu tô. Exatamente. O importante é isso, né? Estar Não, preparado. exato. Não tô sendo pega de surpresa. Nada tem que acontecer aqui vai me surpreender se eu voltar. Ele também. Eu falei assim, bom, enfim, bom para uns, nem tanto para outros. Beijo, Mamal. Que é o marido dela. O Sebastião, a gente sempre agradece aqui no começo o tempo, né? Porque a gente tem mil coisas, a gente realmente está trabalhando aqui, porque a gente chegou numa reunião pesadíssima da manhã, a gente veio gravar podcast e de tarde tem uma pauta correndo também. Então a gente estava acertando os últimos números e tu vindo para cá demonstra que é realmente assim, agradecer o tempo, que é o nosso bem mais precioso. É por ele que todas as plataformas digitais brigam, pela nossa atenção, por tudo, enfim. Então, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, e especialmente a oportunidade de poder esclarecer um tema tão complexo, né? Porque, como a gente estava falando antes de gravar, 99% das pessoas simplesmente não entendem, né? E tem uma parte que é mal intencionada, que bom, que essa é outro tipo de combate que a gente tem que fazer. Mas a oportunidade de esclarecer e contar um pouco mais sobre as origens disso tudo e o que é que vem daqui para frente. Bom, o que é que vem daqui para frente eu não tenho como adivinhar, mas tem algumas ideias, enfim, mas são oportunidades importantes que a gente tem nessa luta contra a desinformação, na verdade, sobre o conflito. E, como eu te falei, esse aqui é exatamente porque esse podcast nasceu. Informação, qualidade, mensagem, né? E como também te comentei, a gente comunica para um público jovem. Já alcançamos alguns empresários, alguma parte política, alguma coisa assim, mas o nosso foco realmente é mandar a mensagem de uma forma mais clara possível, independente. Daí, como tu bem apontou, os mal intencionados, cara, esses aí já não tem muito o que a gente fazer, mas pelo menos a gente está armando as pessoas de bem com argumentos, com conhecimento, né, de qualidade, para que num momento de conversa, né, num momento que saiba se posicionar, ou saiba ficar quieto, enfim, mas que saiba o que está acontecendo de verdade lá. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a Red Bull, inclusive a geladeira está à disposição. Obrigado. Tá, Sebastião, fica à vontade. Nossa parceira há muitos anos, Academia Rafael Toro, Espírito Santo, Cadeirode e Bebidas do Sul. Sebastião, nós não pesquisamos, desculpa, antes, se tu gosta de um vinho. Quem não gosta de vinho, né? Bebidas do Sul é a nossa Muito obrigado. parceira, importadora aí com mais de 2.500 rótulos em Porto Alegre. E também um brindezinho também da Autênticos aqui, que esse aqui é uma característica do nosso podcast. Pode abrir ele agora aqui, nós vamos trocar aquela xícarazinha ali. Esse aí é o nosso Bebidas do Sul. Maravilha, né? Já churrasquinho. Pode tomar Vai. agora. Dividir, né? Isso foi uma decisão lá atrás, quando eu comecei o podcast, tinham vários podcasts que estavam... Pô, que legal, obrigado. Eu acho Acertaram o nomezinho ali Sabe nela. que na época da pandemia, eu era presidente da Federação Israelita na época, né? E aí, pô, acabou a atividade, né? Não tinha o que fazer. E aí a gente fez o Firs Convida, né? E eu fiz uma canequinha, né? Porque eu sempre dizia assim, pô, tem o cara na CNN com a canequinha, tem outro ali, né? Então eu também queria ter uma canequinha do Firs Convida. E foi um projeto super legal, assim. Entrevistou também nomes interessantes. Que legal, mano, que legal. Então, Sebastião, por onde nós vamos começar? Será que a gente começa por aonde tem indicação de para onde isso vai e aí depois a gente volta para ver? Ou dá um pouquinho da tua história, acho melhor. Dá um pouquinho do contexto de como tu te tornou essa pessoa e depois a gente entra no conflito propriamente dito. Na verdade, eu sou uruguaio, né? Vim morar com a minha família aqui
no início dos anos 90. E minha profissão não é tratar do conflito, né? Digamos assim, a minha trajetória dentro da comunidade judaica é que me levou a ter que estudar o conflito, né? Durante muitos anos, eu participei da diretoria executiva da Federação Israelita, fui presidente até o final do ano passado, e agora presido o conselho da Federação Israelita, então agora não tem mais aquela atividade diária, mas é um trabalho voluntário, né? A Federação Israelita trabalha só, essencialmente, com voluntários. Então, como esse sempre é um tema que vai e vem, né? Ou seja, a gente não tem muito tempo de... Claro, a situação atual é absolutamente fora do padrão, fora do comum. Acho não, tenho certeza que nenhum israelense imaginava que isso pudesse acontecer. Então, mas de certa forma, sempre participando de debates, programas, né? E sempre no intuito de querer esclarecer, né? Nunca na ideia de querer doutrinar ninguém, mas apresentar talvez uma outra versão, uma outra visão que nem sempre é colocada pelos meios tradicionais, né? Uhum. Então, isso foi o que, na verdade, me tornou uma pessoa que foi obrigada, digamos assim, a estudar o conflito. Evidentemente, eu tenho minha irmã mora em Israel e é importante também para mim acompanhar, afinal de contas, há uma questão emocional, não só a questão, digamos assim, do estudo do conflito, né? Mas tem especialistas melhores que eu, obviamente, né? Uhum. Eu sou mais um tentando colocar uma visão sobre as coisas. E, bom, futuro é uma projeção complexa, né? Digamos, nós chegamos a um ponto... Israel completou esse ano 75 anos, né? Nós temos 75 anos da criação do Estado de Israel e 75 anos da não criação de um Estado palestino, né? Uhum. Porque eu já vou fazer uma volta, na verdade, para chegar onde eu quero chegar. Quando a ONU determinou a partilha da Palestina, que a região era conhecida como Palestina, né? Ou seja, esse era o nome da região. Não tinha essa diferenciação entre Estado palestino e Estado judeu. A região era a região da Palestina e estava sob mandato britânico, né? A Inglaterra que tomava conta. E para a Inglaterra já estava sendo um incômodo, na verdade, ter que tomar conta da região. Então, enfim, houve um movimento né, importante aí na ONU, liderado, a sessão, na verdade, que decidiu pela partilha da Palestina foi liderada por Oswaldo Aranha, né, um gaúcho do Alegrete, que até... Isso eu não conhecia. Foi Oswaldo Aranha quem presidiu a Assembleia da ONU. É por isso, na verdade, que o Brasil até hoje é o país a abrir, o presidente brasileiro é o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU, justamente porque na primeira Assembleia ali, foi o Brasil que, com Oswaldo Aranha, abriu, né, digamos assim, a Assembleia, e ele presidiu aquela Assembleia, ele era um diplomata, né, na época, com ótimas relações com os americanos, enfim... Teve um papel decisivo, não foi simplesmente uma questão menor, porque ele soube suspender aquela Assembleia quando ele viu que não teria votos suficientes para aprovar a partilha da Palestina. Então ele teve um papel importante, habilidade importante, não só nisso, como ele já tinha tido lá atrás, porque é graças a ele que Getúlio Vargas toma a decisão de não se aliar ao eixo, né, o Japão, Itália e Alemanha, e se aliar aos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial. E provavelmente teria sido trágico o destino do Brasil se ele tivesse aliado né, aos países do eixo, né? Então, já ali ele já tinha demonstrado uma grande habilidade política e pelo relacionamento dele com os Estados Unidos de colocar o Brasil no rumo certo e de lutar na Segunda Guerra ao lado dos aliados e não do eixo. Então, Oswaldo Aranha preside essa Assembleia da ONU, onde se determina a partilha da Palestina e a criação de 2 estados. O Estado judeu, vamos dizer assim, e o Estado que passa a ser Israel e o Estado palestino. Né? Qual é o problema? Tudo bem, mas os países árabes não aceitam a criação do Estado de Israel. Ou seja, a Liga Árabe se une e diz assim, não, isso não vai acontecer. Né? A gente não aceita a criação de um Estado judaico na região. E, bom, começa a Guerra da Independência e aí é que surge o Estado de Israel, né? Digamos assim, na Guerra da Independência, e após a Guerra da Independência, já com fronteiras e limites territoriais diferentes do que determinados na partilha. E essa alteração territorial permanece desde então até hoje
E é um elemento importante, mas não é o elemento, a meu ver, a definir o conflito. E agora, voltando para cá, depois a gente pode voltar mais a essa questão da Liga Árabe, de como foi esse pós-guerra da independência de Israel, onde há alteração territorial, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, até 67, depois Jerusalém fica na mão da Jordânia, né? Ou seja, não fica na mão de Israel, né? Faixa de Gaza pertence ao Egito, né, também, ou seja, tá uma série de alterações territoriais. E então, assim, o que eu acho que é importante é que nós voltamos falando, na verdade, de um conflito por terras, né? Não é isso que está em jogo. Hoje, né, o que está, porque as coisas ao longo de 75 anos vão mudando, as perspectivas vão mudando. Hoje o que está em jogo é um choque de civilizações, né, um conflito de ideias, né, de ideias fundamentalistas e vamos chamar assim um modelo ocidental, digamos assim, de civilização que tem dificuldades de conviver com isso. Então, para frente, a única alternativa é acabar com o radicalismo islâmico. E quando eu falo acabar com o radicalismo islâmico, é importante que se diga que a grande maioria da população de Gaza e da Cisjordânia não são de fundamentalistas. Deixa eu fazer um parênteses aqui, e eu fiquei pensando várias vezes sobre como abordar, mas como eu te falei desde o começo, aqui a gente fala que a gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui por informação. Tem talvez um dos meus 3 melhores amigos, e eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha me dado conta que ele é meu amigo, sei lá, desde os... Eu tô com 42, ele é meu amigo desde os 14 anos. E eu fui me dar conta que o vô dele é palestino. E morava lá, sabe? Faleceu antes, faleceu antes disso explodir. E ele me falou assim, meu, tem noção. Claro, é só a versão real dele. Que para eu ver meu avô, não tem aeroporto em Gaza. Então, tem um aeroporto só em Israel. Israel não dá passaporte para eu descer lá. Então, eu tenho que descer na Cisjordânia. Na Cisjordânia tem que pegar um carro. Cruzar ele não consegue descer na Cisjordânia, porque também não tem aeroporto na Cisjordânia. Então, Jordânia. Jordânia, desculpa. Então, e pegar um carro e ir até lá. E aí tu começa a ver esse monte de coisas que é óbvio que eu tento enxergar sempre mais de cima, né? É uma manipulação gigantesca que a gente nem sabe quem é. Para estourar de verdade, né? Porque precisa de muito dinheiro. Para quem tem um mínimo de conhecimento, um pouquinho de uma guerra, é muito dinheiro que precisa para movimentar e manter. Não é que o primeiro embate, beleza, mas continuar alimentando de munição, uniforme, alojamento, combustível, munição, enfim, é muito caro. Só que daí com essas poucas coisas, tanto de um lado quanto do outro, e aqui eu não estou pegando, é só para colaborar com a conversa. Né? 70 anos ali, 75 anos, quando tu falou assim, com certeza, a maioria não... As pessoas de bem são a maioria. O problema é que, em qualquer lugar, as pessoas mal intencionadas são muito barulhentas. Tanto numa guerra, quanto numa rede social. Enfim, mas só para colaborar com essa parte de que realmente, né, uma pessoa mal intencionada ela pode machucar muitas pessoas. Uma só. Sem dúvida. Por tu estudar isso durante muito tempo, tem um padrão ali de guerras e conflitos que eles vivem há alguns anos, né? Tu acha que esse movimento que teve agora, ele era totalmente imprevisível? Ou ele era de alguma forma previsível, enfim... Para nós aqui, enfim, para mim é muito distante isso, né? Então, talvez eu não estivesse olhando para isso, para mim sempre vai ser imprevisível. Mas para ti que vive mais assim... Tem família lá, né? Vive nesse meio, assim. Tu acha que foi muita surpresa, não existia nada que indicava, assim? O risco... Vamos lá. Depois eu vou voltar à questão do que é ser um palestino, digamos assim, apesar de, entre aspas, eu estar do outro lado da fronteira em Israel ao longo do tempo. E tem uma questão importante que eu acho que a gente tem que trazer para a mesa, que é a questão dos refugiados e como foi ao longo do tempo o tratamento dessa questão. Mas sobre o 7 de outubro... Israel vive ameaça existencial todos os dias. Então, assim, o fato é o único país do mundo cuja existência é questionada todos os dias. Não tem outro país que tu diga assim, não, nós temos que varrer a África do Sul do mapa, o Brasil, a Argentina do mapa, nós temos que invadir o Uruguai, acabar com os uruguaios. Não existe isso, né?
Agora, até há pouco tempo atrás, o Ahmadinejad, que era, por exemplo, o presidente do Irã, falava reiteradamente, né, sobre esse assunto, né? E, então, assim, a ameaça sempre existiu. Agora, com certeza é um episódio repleto de nuances que, depois da guerra, Israel vai investigar e vai, com certeza, encontrar culpados, razões. É mais ou menos como comentar um jogo de futebol, né? Depois que o jogo aconteceu, comentar resultado é muito bom, né? Quero ver comentar o resultado antes. Engenheiro né? de obra feita. Isso, exatamente. Agora, o que acontece, né? Havia uma ideia geral de que o Netanyahu estava entendendo, digamos assim, o governo de Israel entendia que o Hamas estava mais preocupado em governar Gaza do que continuar sendo um grupo terrorista. O que certamente a gente viu que era uma visão absolutamente equivocada do que estava acontecendo. Né? O Hamas estava também pretendendo cometer um atentado que eu acho que teve muito mais sucesso do que eles podem ter imaginado. Não acho que eles tenham achado que iam ter tamanho sucesso, facilidade de invasão. E da mesma forma que o 11 de setembro, eu acho que também não imaginavam que as torres fossem cair, né? Ou seja, então essas coisas acabam acontecendo dessa maneira e, bom, enfim, não preciso nem dizer, todo mundo viu as imagens. Amanhã a gente está na Federação Israelita recebendo a imprensa para apresentar as imagens que não são divulgadas, né? Digamos assim, para entender o tamanho da brutalidade e o que foi, porque... Amanhã, só pra galera entender, amanhã vai ser dia 22, então 22 de novembro. Isso. Então, só pra vocês entenderem, vocês vão ver esse episódio depois, mas a gente... Isso, já vai ter sido. Já vai ter sido. Então, havia essa ideia de que talvez algo dessas proporções não acontecesse. E se tu for pensar, até em termos comparativos, e isso foi muito falado, depois do Holocausto foi o dia na história que mais judeus morreram, né, no mesmo dia, né? Então é uma marca importante, né? E eu falava antes do radicalismo islâmico, né, e que eu não queria colocar todas as pessoas como radicais, porque não são. É porque esse radicalismo se alimenta, e a gente fala muito isso, assim, que Israel não é o fim, Israel é o primeiro, né? Se alimenta muito da ideia da reconstrução do Império Turco-Otomano, né? Que até, digamos assim, a Primeira Guerra Mundial era o que existia, né? Digamos assim, ainda. E, digamos assim, resquícios daquele Império Turco-Otomano, né? E quando vocês veem o radical islâmico muitas vezes se manifestando, ele se refere ao Ocidente como os cruzados, né? E os cruzados são muito mais antigos, obviamente, né? Então, há uma ideia de que os cruzados, que acabaram com o Império Turco-Otomano, enfim, né, precisam ser combatidos até hoje, e que todo território que um dia foi um território islâmico voltará a ser um território islâmico. Isso dentro da ideia do fundamentalismo, né? Não estou falando do muçulmano médio. E isso inclui a Espanha e Portugal, por exemplo, né, dentro desse contexto, né? Então, por aí não vai se resolver o problema, enquanto a gente não resolver esse conflito. E isso, existem outros elementos importantes também, como a própria questão do Irã, né, na região, né, que também é um elemento importante de se pôr na mesa, né? Israel celebrou os acordos de Abrão com os Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, enfim. A Arábia Saudita iria se somar a outros países. E essa é uma enorme dificuldade também, porque, querendo ou não, esse também é um conflito do mundo sunita contra o mundo xiita, né? A maioria do... Eu vou te pedir para, assim, dar uma tradução do que é o mundo sunita, do que é o xiita. Assim, os jovens, o topo do funil, assim, realmente, assim, pra galera que nunca ouviu falar, ou se ouviu foi no colégio, por óbvio, não vai lembrar mais, mas só pra gente entender mais ou menos do que é. A grande maioria assim, o Islã tem algumas linhas, assim, mas entre elas, sunitas e xiitas. A grande maioria do mundo islâmico é sunita, tá? Para além dos 80%, né? 10% talvez seja xiita, né? A gente tende a... Quais são as grandes diferenças? Tem a ver com a diferença da descendência digamos assim, de Maomé, etc. Mas
vamos lá, é que a gente também tem uma tendência errada a dizer assim, não, os xiitas são os terroristas, né? É isso, é aí que eu queria chegar. E não é verdade, porque Hamas não é um grupo xiita, Hamas é um grupo sunita, Uhum. Hezbollah é um grupo xiita, mas a maioria dos grupos fundamentalistas islâmicos que existem no mundo são sunitas, não são xiitas, né? Perfeito, é Talvez isso aí. os xiitas sejam mais barulhentos, que eu digo, Uhum. né, nesse contexto. Mas não dá pra generalizar assim, esses são os terroristas, esses não são, porque não é uma conta que fecha, né? Então, a gente tem que ter cuidado também para não espalhar preconceitos, né? Digamos assim, que não são verdadeiros. O problema é o fundamentalismo, esteja do lado xiita, esteja do lado sunita. Mas, enfim, voltando à questão de Israel e da guerra da independência, né? Aí começa o primeiro problema, né? Que é a alteração territorial e a geração dos primeiros refugiados palestinos, né? E, enfim, é uma consequência de uma guerra que não foi iniciada por Israel, mas sim pela Liga Árabe que tentou destruir Israel. E até a guerra de 73, Yom Kippur, o objetivo das nações em volta é destruir Israel. Ou seja, não tem outro objetivo. O que acontece? E é destruir matando, não é? Não, claro, matando, né? Tipo, acabar com a tanto raça. é que eu digo assim, não tem frase mais preconceituosa do que aquela From the river to the sea, Palestine will be free. Porque From the river to the sea significa que não tem Israel no meio. Uhum. Né? Então, essa é a pior frase que algum militante que defenda a paz pode pronunciar, porque não tem nada de pacífico nessa frase. Então, o que acontece? Ali tu tem a primeira geração de refugiados. E a questão dos refugiados é todo um tema, assim... esse podcast tem 1 hora, mas podia ter... 7 semanas, né? Sim, que história não falta. Se a gente for voltar lá, da onde tudo começou mesmo, aí nós vamos ficar... Não, mas o conflito atual não é tão antigo, né? Então, o que eu digo? Tu gera os refugiados. Bom, esse é o primeiro problema. Refugiado é a primeira geração. Então, se a gente tá aqui, tem um conflito em Porto Alegre, somos deslocados para o Uruguai... nós somos refugiados. Nossos filhos são uruguaios. Uhum. Não é o que aconteceu. Todos os refugiados da Guerra da Independência nunca receberam cidadania jordaniana, nunca receberam cidadania egípcia, nunca receberam cidadania libanesa, síria, qualquer coisa, nunca receberam. Ou seja, ninguém nunca deu aos palestinos fora, digamos assim, depois de se criarem o grupo de refugiados na Guerra da Independência, o status aos seus filhos de cidadãos do país onde eles nasceram. E essa situação perdura até hoje. Então, tem campos de refugiados em alguns países, como a Jordânia, onde até hoje são campos de refugiados. E, juridicamente, não existe esse conceito onde, na 5ª, 6ª geração, tu continua refugiado. Esses sujeitos deveriam ter recebido cidadania dos países para os quais foram viver. Então, esse é um dos grandes problemas, né? E não foi só a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias também gerou um grande número de refugiados, né? E todos eles, até hoje, vivem nessa situação. Para ter uma ideia, existe também uma questão muito política da ONU, porque a ONU tem 2 agências de refugiados. Uma agência para os refugiados, entre aspas, comuns, e uma agência para os refugiados palestinos, com muito mais recursos financeiros por refugiado do que a outra agência de refugiados. O que já mostra que há um viés político, né, digamos assim, dentro da ONU no tratamento dessa questão. E esse é um dos grandes problemas, né? Ou seja, o próprio papel da ONU que acaba sendo, vamos dizer assim, pífio frente ao conflito. Na Guerra de 67, na Guerra dos 6 Dias, além da questão, digamos, da geração de um novo grupo de refugiados, Israel expande muito o seu território, né? Então, conquista toda a península do Sinai, né, do Egito, que é uma área gigantesca, muito maior que o Estado de Israel, e reconquista Jerusalém, as colinas de Golã, da Síria. Enfim, então Israel... A galera da edição vai ter que trabalhar nesse episódio aqui, porque eu quero ver o mapa. Porque... tentando um mapinha. É, isso aí. Porque aí a galera vai que entender. pega o mapa, né? Cuidado que pega o mapa. Porque lugares não existe mais, né? Não, tem mapas propositalmente adulterados, né? Na internet, circulando. Imagina se o Brasil tem mapa onde na Amazônia não é nossa, tu imagina lá agora. Isso. Não, e tem uma questão que é a seguinte, ó. A guerra lá é uma guerra de soldados, né?
A guerra aqui é uma guerra de informação, né? Uhum. Então, assim, existe uma guerra que é lutada no mundo, que é a guerra da informação. E uma guerra lá que é a guerra, efetivamente, né, militar, né? Corpo a corpo, né? Então, e aí, então, o que eu dizia? Israel conquista novas áreas, enfim. E 73 é a Guerra de Yom Kippur, que completava 50 anos no dia do ataque, né? Que foi quando os países árabes atacaram Israel no dia do perdão, que é o dia mais sagrado para a religião judaica, né? E perderam mais uma vez a guerra, né? Os países árabes perderam todas as guerras que disputaram com Israel. Aí, em 73, é que começa a virar a opinião pública, digamos assim, porque até 73, Israel era um país indefeso, lutando contra inúmeros vizinhos árabes e tendo sucesso. Então, ele era o Davi, né, contra o Golias. E a partir de 73, os países árabes diziam assim, bom, pessoal, não dá, não vai rolar. A gente não vai destruir Israel, eles vão continuar ali, enfim, vamos lidar com a situação, é isso. Israel está aí, né? E é muito custo em dinheiro e vidas para a gente continuar nessa ideia, desfocando. E o mais curioso, né? Sabe quantas guerras Israel teve com o Irã, né? Nenhuma. Nunca teve uma guerra entre Israel e Irã, nem Irã participou de nenhuma guerra. Ao contrário, até 73, ali, o Irã era aliado de Israel, né? Então, eu digo que não é tão difícil, uma vez que o regime ayatolá não existe mais, refazer esses laços, porque nunca uma bomba israelense caiu em Teherã e uma bomba iraniana caiu em Tel Aviv. Claro, eu vou chegar ali, obviamente que o Hezbollah, esses grupos como o Hamas, aliados ao Irã no momento, porque o Irã é xiita, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Obviamente que o Irã age por proxy, né? Então, essa é a guerra, mas assim, diretamente não há, né? E a partir de 73, tu começa uma nova relação no que se chama uma guerra assimétrica. O que é uma guerra assimétrica? É uma guerra onde tem um exército lutando, entre aspas, contra um inimigo que não é um Estado, que não tem um exército organizado da mesma forma. Então, a assimetria não tem a ver com se há uso da força proporcional ou não, tem nada a ver com isso, tem a ver com o tipo de relação que se estabelece nesse tipo de conflito. E aí a opinião pública muda, né? Aí Israel passa a ser o Golias, né? E os palestinos passam a ser os pobres coitados que estão lutando contra um Estado poderoso, militarizado, etc, etc. E, bom, essa é a situação, na opinião pública, persiste até hoje. O Irã, obviamente, os ayatollahs tomam conta do país. Existe uma coisa que não se fala, e até tem um livro que se chama Uprooted, né? Que acho que é Desenraizados, que se chama aqui, que trata justamente de todos os judeus que viviam nos países árabes e que foram expulsos, né, digamos assim, depois da criação do Estado de Israel. São mais de 800 mil judeus que viviam nesses países e foram expulsos ao longo do tempo, porque ficou insustentável essa situação. Estou falando assim, judeus do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Irã. O Irã tinha uma enorme comunidade judaica, do Iraque, do Iêmen, né, e isso, pô, a gente vai abrindo tantas janelas, né? Mas essa é uma outra briga que eu digo assim, tudo que Israel não é um país de homens brancos, né? Porque tudo que tu tem em Israel é uma mistura enorme de etnias e culturas que forjaram o país como ele é hoje. Primeiro que 20% da população é árabe, né? Árabe israelense, que é diferente do palestino. O árabe israelense tem passaporte israelense, pode viajar, que a gente falou, né, como sendo israelense, etc. E tu tem, assim, judeus de todas essas regiões, judeus do Marrocos, a maior parte dos judeus em Israel são Marrocos, tem os judeus etíopes, que são judeus negros, né? Então, assim, tu tem uma enorme miscigenação na sociedade israelense que não representa essa importação fajuta do conflito que alguns grupos políticos fazem, tentando fazer crer que é uma luta de um povo autóctone contra homens brancos, né? Isso não é o que acontece, na O verdade. melhor de tudo que eu vejo, aí eu vou falar aqui, é tu ver as pessoas hoje em dia levantando bandeiras de minorias pró-Hamas ainda. Cara,
Pelo amor de Deus, lê um parágrafo. Sai do tweet, só lê um parágrafo pra tu ter noção do que tu tá defendendo. Não, tem um meme que é sensacional, né? Que isso não faz sentido a comunidade LGBT defender, digamos assim, o Hamas. Defender os direitos palestinos todo mundo tem, isso é legítimo. E eu também defendo que eles tenham o seu Estado, conviva lado a lado. Isso é uma premissa básica, senão... Eu nem teria sido convidado se eu tivesse uma ideia que não fosse sensata em relação a isso. Agora, tem um meme que é sensacional. Ele mostra uma foto assim que diz Queers for Palestine, né? E embaixo tem, né, umas galinhas e diz assim, Chickens for KFC. Entendeu? Então, tipo, é como os frangos lutarem pelo KFC, é mais ou menos a mesma coisa. Eles vão acabar fritos ali. Então, ou seja, mas por quê? Porque o fundamentalismo, não existem gays no mundo islâmico, é óbvio que existem, né? E é óbvio que merecem ter os seus direitos respeitados, assim como as mulheres, né? Vocês imaginam que até pouco tempo atrás, na Arábia Saudita, uma mulher tinha que comer com colher, não podia usar garfo, porque é muito sensual. Então, olha as mudanças que aquela sociedade tá passando, né? Digamos assim. E vai vencer, porque o ser humano é mais forte que qualquer ideologia, né? Então, graças a Deus, nós vamos ter a felicidade de poder ver muçulmanos gays aproveitando a sua condição de forma plena, com todos os direitos aceitos pela sociedade. Espero chegar a ver isso um dia, as mulheres da mesma forma. Então, mas o problema é o fundamentalismo, mais uma vez, não é o palestino médio, né? O sujeito que mora ali, né? Então... É impressionante, né? E aí, enfim, há uma ideia de que estar ao lado dos palestinos é estar contra os Estados Unidos. Não tem nada que ver. Nada que ver. Não tem, assim, absolutamente não é essa a questão de fundo, não é esse o debate que se estabelece na região, não é a esquerda contra a direita, não é esse o debate ali. Ali eu repito, hoje, no contexto atual, porque tu vai dizer, mas o Estado de Israel, enfim, foi criado lá. Mas é que tu tem que entender que quando o Estado de Israel foi criado e o Estado palestino deveria ter sido criado, era uma época de fortalecimento da identidade nacional e da criação de Estados nacionais, né? Hoje pode não fazer sentido tu pensar, como assim um Estado judeu? Como assim um Estado palestino? Hoje pode não fazer sentido, talvez, isso, mas na época fazia sentido. Essa era a realidade do mundo, né, no contexto... É importante tu estar julgar no momento certo naquele... Exato. Então não adianta olhar hoje. Hoje talvez não fosse criado. Acho que hoje talvez não fosse criado, se o tema fosse hoje para a ONU, né? Porque a gente está num outro momento. Mas o fato é, nós temos que resolver o problema. Resolver o problema de Israel, resolver o problema dos palestinos, né? Que passa para a criação de 2 estados e esbarra hoje naquilo que todo mundo sabe, que é um lugar comum, que não tem com quem fazer a paz, que um lado que é a destruição de Israel, que está em Gaza, que é o Hamas, que na Cisjordânia não tem uma liderança forte, que o Abbas, digamos assim, está quase 20 anos no poder, né? Tanto é que tem mais um meme, né? A gente recebe muitos memes por incrível que pareça, a internet, né? Entretenimento, que diz assim, parabéns ao Abbas, que está começando, sei lá, o 18º ano do seu mandato de 4 anos, né? Então existe uma crise de liderança. E existe uma crise de liderança também em Israel. Não dá para esconder isso, né? Ou seja, não tem porquê, inclusive, esconder isso. Ou seja, nós precisamos de novas gerações, né? Novas gerações que possam pensar o conflito de forma diferente, né? Todas essas pessoas que estão lá, e eu tenho fraternos amigos, assim, com mais de 70 anos, então não é nenhum tipo de crítica, assim, tem mais de 70 anos e trazem uma mensagem do passado, né, em relação ao conflito, a como enxerga o outro, né? Ou seja... Tu sabe que... Vou fazer um parênteses para dar uma traduzida sobre isso e para os jovens que nos acompanham. A Paloma é CEO de uma agência de eventos que a gente é sócio e a gente tem um CEO do Canto, que a gente tem 2 bares, um em Porto Alegre e um em Atlântida, e a gente tem um restaurante onde o responsável ali direto agora é o Guilherme e tal. E aí participam eles 3 da reunião, que a gente estava agora de manhã, e mais 3 sócios, 4 sócios, que são... A gente brinca que são as rodinhas ou a galera chama de conselho, mas enfim. Tem um momento da reunião de hoje que eu com 42 anos e muitos anos já no mercado, falei assim, cara, sobre esse assunto eu não vou opinar, porque as minhas experiências em outros bares, em outras casas noturnas, é muito pesado sobre o que eu acho que é certo. Vocês, jovens de 20 anos, daqui a pouco vocês, conversando entre vocês, vão achar uma solução muito melhor, né, mais leve, do que a minha, que é mais pragmática. E aí eu me ausentei, e eu acho que é isso que tu tá falando, assim, cara,
um homem de 70 anos, uma mulher, uma pessoa de 70 anos, a hora que ela vai emitir uma opinião, as dores dela, a vida dela, as coisas vão naturalmente forjar a opinião. Então talvez realmente seja esse momento. Eu tenho uma visão que é um pouquinho diferente no sentido que o nosso desafio hoje é fazer as 5 gerações que convivem até no mercado de trabalho conversarem. Perfeito. Porque nossos pais e avós Schneider. não tinham isso, né? O cara trabalhava ali dos 20 aos 40 e poucos, se aposentava, ele não tinha muitas gerações com as quais ele convivia no mercado de trabalho. O cara de cabelo branco era o CEO, né? O cara de não dava de cabelo branco era mulheres, eram poucas no mercado de trabalho, porque a maioria era dona de casa, enfim, para cuidar dos filhos e tal. Então, esse mundo mudou. Só que essas pessoas que forjadas nessas diferentes culturas ao longo do tempo convivem hoje, porque hoje um sujeito de 70 anos está plenamente ativo na sua atividade profissional e o cara de 20 anos, assim, cheio de tesão de começar a trabalhar, também está ativo. E o diálogo, eu acho que o desafio de todos é o diálogo intergeracional entre esses 50 anos que separam as pessoas, né? Então, não é substituir o velho pelo novo, né? Mas dar o espaço ao novo dentro do contexto para que ele também possa se manifestar e trazer novas opiniões. Mas, especialmente nesse caso, essas pessoas são filhos dessa guerra de antigamente, mais bruta, digamos assim, né? Que não tinha. Hoje a guerra ela é muito mais tecnológica. Esses caras, para ter uma ideia, o irmão do Netanyahu tem um filme muito famoso que é o incidente em Entebbe, foi um avião israelense sequestrado na Líbia. É um filme que eu recomendo a todos, é super legal até do ponto de vista, claro, o contexto é horrível, foi o sequestro de um avião, mas a operação que Israel fez, se passando pelos líderes líbios, invadindo o aeroporto, enfim, etc., e resgatando os reféns, que é uma das grandes operações de resgate da história da humanidade, vale a pena ser vista. E tem um único cara de Israel que morre naquela operação, que é o irmão do Netanyahu. Então, digamos assim, então, eu não estou dizendo que ele é o que é pela morte do irmão, né? Não é isso. Mas eu estou dizendo assim, é uma geração que traz, assim, em si, talvez até uma visão um pouco de mocinhos e bandidos, assim, que não consiga enxergar, digamos assim, uma certa humanidade do outro lado, em alguns momentos, que a nova geração não traz, né? Então, e eu tenho certeza que qualquer palestino em Gaza, na Cisjordânia, só quer viver sua vida. A grande maioria só quer viver sua vida, ser feliz, ganhar dinheiro, poder viajar, curtir. É o que todo ser humano no mundo quer, progredir economicamente. E até a Cisjordânia, nesse sentido, é bastante diferente, porque ela tem uma riqueza muito maior do que Gaza, né? O que só comprova que o terrorismo acaba com qualquer possibilidade de que uma região se desenvolva, né? E é o que tu falava, por exemplo, tem como os palestinos podem trabalhar em Israel? Alguns podem e recebem um X número de permissões para isso, de Gaza, né? Até o conflito, acho que eram 80 ou 100 mil por dia. Na Cisjordânia é mais fácil a passagem, mas é o que tu falou, não tem aeroporto. Podem usar o aeroporto de Israel? Podem, mas é o aeroporto de Israel, em Tel Aviv. Tem que passar por uma série de controles para poder usar esse aeroporto e a maioria acaba preferindo ir pela Jordânia. Sair da Cisjordânia é muito mais fácil que sair de Gaza também, em termos de controle, né? Lembrando que Gaza tem uma saída para o Egito também, né? Que tá bem fechadinha. Não, que é a mais fechada de todas. Né? Ou seja, que nunca... A única coisa que passa é armas para dentro por lá, né? Porque sair um palestino não sai. Né? Então, eu digo assim, é curioso que se coloque todo o peso da responsabilidade. Inclusive, o Egito, que não quis a faixa de Gaza, né, no passado. Não quis. Israel ofereceu ao Egito, nos acordos, assim, a faixa de Gaza, falou, não, pode ficar com ela. Né? E quando o pessoal fala, tem a ocupação israelense, assim, não tem uma tropa, agora tem, mas até 7 de outubro não tinha uma tropa israelense dentro de Gaza. Israel saiu de Gaza em 2005. Então, desde 2005 não tinha uma tropa israelense, um assentamento israelense na faixa de Gaza. Boa parte da infraestrutura que eles tinham lá foi a infraestrutura que Israel deixou. Né? Existe presença israelense na Cisjordânia? Existe, é diferente. Ou seja, a Cisjordânia tem presença de assentamentos, e são questões que têm que ser colocadas na mesa e têm que ser equacionadas, porque não vai... Se vai ser aquela terra, se vai ser outra, o que eu digo, não é
Tem um livro muito bom que se chama Terras por Paz, Terras por Guerra. Né? Não é isso, não é uma questão territorial. Volto a isso. Isso se soluciona. Não vai faltar espaço, ainda mais no lugar onde, na boa parte é deserto, que não é assim que assim, nós estamos lutando pela cereja do bolo, assim, em termos de belezas naturais. E nós estamos falando de uma terra onde 60% do país é deserto. Ou seja, uma terra que ao longo do tempo ninguém quis. E que Israel investiu, desenvolveu tecnologias, a tecnologia que a gente vê hoje, Israel no agro, enfim, conseguiu hoje... Imagina uma terra onde não falta água, onde a dessalinização permite com que todos tenham água. Eu não sei se você sabia, mas o acordo de Israel com a Jordânia de paz é baseado no fornecimento de água. E hoje, Israel fornece mais 50 milhões de metros cúbicos por ano para a Jordânia de água dessalinizada, em troca de espaço no deserto para a colocação de uma planta de energia solar. Ou seja, essa é a paz que a gente quer, uma paz onde tem intercâmbio verdadeiro. 5 voos diários para Dubai. A Turquia, que tem um líder, que é uma figura assim, desprezível, mas assim, ainda assim, a Turquia é o país que tem mais voos para Israel todos os dias. Ou seja, a Turkish é a companhia que mais voa para Israel todos os dias, né? Então é isso que eu digo, a maioria das pessoas de bem, só querem ter uma vida normal, poder curtir, poder trabalhar, e tenho certeza que, cara, a praia de Gaza é igual a praia de Tel Aviv, é uma praia espetacular, é Mediterrâneo. Então, o que tu tá perdendo de turistas que poderiam aproveitar isso, ir para lá e curtir a praia em Gaza, se aquilo fosse um território que não tivesse assim um grupo terrorista dominando. Então, eu espero que o grupo terrorista seja eliminado. Vai ter custo de vidas? Vai, tá tendo. Né? Fico feliz? Não fico. Né? Não fico feliz em nenhum contexto de ver nenhum civil morrendo de nenhum lado. Né? Então, mas assim, a guerra não é algo bonito, não é algo bacana de se ver. Então, eu espero, sim, que possa ter um novo governo e que os palestinos possam ter um novo caminho, que possa criar um Estado, seja da forma que for, mas que a gente possa ver ainda na nossa geração o fim desse conflito, né? Que chama a atenção da imprensa até de forma absurda, né? Porque e até o engajamento das pessoas para quem olha assim de fora é meio estranho, né? Porque Ucrânia e Rússia, eu não vejo assim muito engajamento online dos partidos e de pessoas da política no conflito. Tutsis e Hutus, assim, eu não vejo um grande interesse das pessoas em opinar sobre esse conflito. A Síria, que morreram... Mas foi exatamente o que tu falou, e aí eu tenho uma opinião muito minha, que é o que dá like no Instagram, né? Então, assim... Era Covid, né? Era o Covid, aí até o ano passado era a Amazônia, agora já não é tão legal assim, então, enfim... É a manipulação que eu acredito... eu, nas eleições, tive alguns... E sempre converso. A hora que começa a gritar, eu já saio, porque daí... Quem tá gritando, eu vejo porque tu leu pouco. Aí tu não tem mais como te fundamentalizar. Aí tu começa a gritar porque é a tua única vertente, né? Mas as coisas são muito maiores do que a gente pensa. Né? As manipulações são muito maiores do que a gente possa sonhar. E esses interesses mundiais, tanto em energia, em água, em terras, né? Enfim, tudo isso. Então, por isso que eu gosto de conversar com quem estuda profundamente, para eu melhorar, conseguir mandar esse sinal. E também, o que eu mais critico, aí trazendo para o nosso mundinho aqui, as pessoas que falam mal do exército brasileiro, que serviram, cara, não conseguiu tirar de lá o que importa, que é a hierarquia, que é a disciplina, que são os fundamentos daquilo, que é o que eu aplico nas minhas empresas, que é o que eu faço tudo. Quando tu vê um conflito desses, rapidamente tu consegue entender várias coisas dentro do Brasil. Dentro do Brasil, assim, tu pega, por que tem todos os cuidados com os palestinos dentro de Israel? Porque é simples, tu nunca sabe se ele é um refugiado ou se ele é alguém fingindo que é um refugiado. É simples, assim. E aí tu tem que tomar todos os cuidados possíveis, de lá para cá e de cá para lá. Tu nunca sabe, na verdade, quem é quem. E isso é dentro de presídio, e isso é na rua, e isso é a fiscalização de um hotel, não sei do que lá. Então, tudo é mais profundo do que um tweet no X hoje, né? Não é mais Twitter. Né? Então, assim, para aprofundar um pouquinho, né? Só um pouquinho, para não sair... Não, e a gente não tá longe de conflitos, né?
E a gente conversava antes que o Mourão teve aqui, né, enquanto fosse presidente. E o Mourão fala uma coisa muito interessante, né? Porque se politizou também a questão militar no Brasil, né? E ele diz assim, bom, o Brasil tem como grande soft power, assim, né, na sua diplomacia, ser um polo exportador de alimentos, né, alimentar o mundo, né? Mas como é que tu defende esse teu soft power? Tu precisa de um hard power. Qual é o hard power? É o exército. Se não vem alguém aqui, toma a tua produção. Yes. Então, Rápido. assim, não é que o Brasil, porque vive em paz hoje com seus vizinhos, não precisa ter uma preocupação geopolítica de proteção das suas fronteiras. Tá aí a gente Venezuela aí. Isso quer dizer, tá aí a Venezuela pronta para invadir a Guiana. Uhum. Qual vai ser o papel do Brasil nessa invasão? E não tem nada que ver com o governo, tá? Tem nada que ver com o que eu tô falando com o governo. Mas em termos geopolíticos, assim, há uma luta por petróleo ali. Uhum. Ou seja, por tomar um espaço onde há uma riqueza que ainda tem um valor significativo no mundo. Qual vai ser o papel do Brasil, né, digamos assim, nesse conflito? Então, assim, a gente com certeza tem que se aprofundar mais sobre tudo, porque, volto ao que eu digo, não é uma disputa por terras, porque não é tão simples quanto isso, porque tem gente suficientemente inteligente dos dois lados para conseguir dividir terra. Sim. Né? Então... Essa vale mais, né? O valuation dessa aqui é X, essa aqui é 2X. Então, assim, então não pega... é esse o problema, né? Não é isso que vai impedir a solução do conflito. O que vai impedir a solução do conflito é a gente ter uma questão ali de não aceitação do outro, de não reconhecimento do outro, de parte a parte, né? E dos direitos e dos anseios de cada um dos povos, né? E para isso... Tu fez uma referência indireta ao estatuto do Hamas, né, que já no início prega a destruição do Estado de Israel. Se a gente não superar isso, se a gente não educar as gerações para a paz e para o respeito e a tolerância ao outro, não vai ter processo de paz que funcione. Não adianta chegar aos Estados Unidos ou qualquer outro país e dizer assim, agora vai ser assim que vai se dividir isso daqui, vocês aqui, etc., e vai funcionar daqui para frente. Não vai. Todos os bons exemplos de paz são baseados em intercâmbio, uma convivência verdadeira, né? Como eu falei, funcionou com os Emirados Árabes rapidamente, por quê? Porque no dia seguinte já tinha israelenses passeando em Dubai, passeando em Abu Dhabi. Ou seja, se fez um trabalho de base enorme de respeito às diferenças religiosas. Então, isso é fundamental, né? Ou seja, dos dois lados, né? Também tem pessoas em Israel que não querem esse caminho de paz. O que é absolutamente normal, como em qualquer sociedade, vai ter sempre pessoas de todos os espectros políticos e diferentes interesses. Então, a verdade é essa. Se a gente não promover uma verdadeira transformação no ponto de vista da educação e da cultura de ambos os lados, nós vamos continuar mais 100 anos falando desse conflito e não vamos solucioná-lo. Quando se assinaram os acordos de paz de Oslo, em 93, que deu o Nobel, né, ao Rabin, ao Arafat, enfim, né? Lembra aquela foto com o Clinton, bonita, na Casa Branca, aquele aperto de mão que deu ao mundo a esperança de que agora, assim, havia... Porque ninguém leu os acordos, né? Todo mundo viu a foto do Arafat, assim, mas com o Rabin dando as mãos, poucos pararam para ler o que previam os acordos, né? Como tudo na vida, né? Como tudo, mas eu não vou falar agora todo o acordo, né? Eu só vou... Até porque eu não sei. Não sei sobre todo o acordo, mas tem um aspecto para mim é fundamental, que era um processo de 70 anos. E, de certa forma, existe uma referência na Bíblia, né? Digamos assim, os judeus ficaram 40 anos no deserto, desde que saíram do Egito até que chegaram em Israel, né? É isso que a Bíblia conta, que ficaram 40 anos no deserto. 500 mil explicações de por que eles ficaram 40 anos no deserto. Mas o que eu acho mais bonita é de que tinha que morrer uma geração de escravos para chegar em Israel uma geração de homens livres, né? Ou seja, essa talvez seja a explicação mais bonita, né? E tem outras. A Bíblia acaba, o Antigo Testamento, quando Moisés, o povo chega em Israel, Moisés vê Israel, mas não entra em Israel, né? Porque Deus não autoriza que ele entre em Israel, por uma série de questões que aconteceram ao longo do processo. Mas que também tem uma interpretação interessante, que qual é? Moisés já era um homem velho, né? E talvez não fosse o sujeito ideal para liderar um povo livre numa nova nação, né? Então, tu acredita ou não na Bíblia, que não é um livro histórico, obviamente, mas a mensagem é importante, dos 40 anos para uma geração de homens livres ter uma mentalidade livre, não sabendo o que é ser escravo,
e da renovação da liderança, quando Moisés pode olhar a terra de Israel, mas não pode entrar, porque talvez ele não fosse o cara ideal para daí para frente liderar o povo judeu, né? O que eu vejo em relação ao conflito é mais ou menos um processo parecido, né? E o Acordo de Oslo também traz essa referência. 70 anos é o que tu precisa para tirar o ódio das gerações, porque em 70 anos tu não vai ter ninguém, né? Bom, hoje em dia é perigoso falar isso, 70 talvez seja pouco, mas tu não vai ter ninguém que viveu aquele contexto, né? Então tu vai ter a possibilidade de educar 5 gerações para a paz, para o convívio, e com certeza, isso não tem ciência que vai mudar nesse momento, os líderes atuais não vão estar lá. Então, acho que essa mensagem é importante. Eu acho que tem que ter uma nova cultura, uma nova educação, tem que haver uma aceitação mútua, uma compreensão de uma humanidade dos dois lados, né? De um direito dos dois lados, né? E não importa, porque os palestinos não é um povo histórico, que importa? Agora tem que olhar para frente e resolver o problema. Vocês não vão começar a discutir a Bíblia, então Israel vai ter que tomar a Jordânia, né? Porque também fazia parte um pedaço da Jordânia da Israel histórica, né? Então nós temos que olhar para frente. Solucionar esse problema é com humanidade e com novas lideranças. Porque dos dois lados, as lideranças que estão aí não têm condições de olhar o conflito de uma forma que não seja um olhar antigo já... Eu não preciso dizer que é fracassado, porque se tu tá há 75 anos tentando alguma coisa e tu não consegue, é meio evidente que há um fracasso coletivo nesse sentido, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E quem são essas lideranças? Tem nomes, obviamente, de parte a parte, tem ideias, né? Mas o fato é, se a gente não... A melhor coisa que essas lideranças atuais poderiam fazer é deixar surgir as novas lideranças e deixar que elas tentem solucionar o conflito. E a crise de liderança não é uma crise de Israel e dos árabes. É uma crise do Brasil, é uma crise dos Estados Unidos. Basta tu ver, eu volto assim, não é uma crítica. Olha a idade das pessoas que estão liderando os países. Ou seja, quantos anos tem o Biden? Quantos anos tem o Trump? Quantos anos tem o Lula? Quantos anos tem o Bolsonaro? Né? Ou seja, a disputa, gostemos ou não, na Argentina, era entre dois sujeitos, um de 51 e um de 53 anos, absolutamente perfeita a idade para liderar. Acho que é um sujeito que tem capacidade plena de se conectar com todas as gerações, né? Digamos assim, eu brinco, é que nem nós que conseguimos entender o que é um telefone que tem que discar, assim, né? Girando a rodinha e um smartphone, né? Então, acho que esse é também a grande crise da humanidade. Não surgiram grandes lideranças na maioria dos países do mundo e, com isso, a crise atual é, de certa forma, uma resposta a esse fracasso coletivo, digamos assim, enquanto sociedade. Que baita reflexão, porque, claro, na minha cabeça já fica assim, não, é óbvio, né? Não é interesse também de ninguém criar novas lideranças, né? Até porque o poder fica para mim. Isso para mim é sempre... Tudo é uma disputa por espaço de poder na vida. Exatamente. Qualquer ambiente. Exatamente. E aí, então, assim, não quero que crie, só que realmente chegou no limite e o limite acabou. E aí começa essas coisas horrorosas que a gente fica... Mas talvez a gente possa ver o lado positivo, que talvez se criem, não sabemos. Mas talvez se criem as condições, né? Talvez e aí eu volto para uma área assim que, na verdade, também representa a Câmara de Comércio Brasil-Israel, aqui no Rio Grande do Sul. E, aliás, a maioria do meu tempo é ocupado com a parte comercial, digamos assim, Brasil e Israel. E essa é a questão, assim, que a gente muito coloca, assim, nos grandes momentos de crise. Israel conhece o país da inovação e tal, é onde surgem as grandes inovações, né? Se tu for pegar Spotify, Netflix, enfim, são todos consequência de 2008. Não existiam antes, são de uma profunda crise mundial, né? A Covid da mesma forma. O ChatGPT, enfim, tudo que surgiu da Covid. Então, os momentos de crise são enormes oportunidades de grandes rupturas em termos de inovação e também de novos caminhos em diversas áreas. Então, talvez, eu não estou, obviamente, nem celebrando, eu acho horrível o que aconteceu, trágico, lamentável, um ato de horror sem precedentes, assim, porque isso não é defesa de uma ideologia, isso é brutalidade pura, né? Enfim, ódio puro. Mas eu acho que talvez, se a gente tiver as lideranças certas, a gente possa encontrar um caminho, a partir de agora, de um novo diálogo que possa resultar, ao fim e ao cabo, na criação de um Estado palestino,
que conviva em paz, lado a lado com Israel. Perfeito. 1h19, ele acabou com essa frase assim, ó, impactante. Dentro do combinado. Exatamente. Sebastião, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo por participar com a gente aqui, esclarecer tanto, assim. Tem várias coisas que eu não tinha ouvido ainda, então... Nossa, falar sobre liderança é uma coisa que me pegou muito de surpresa. Vou te falar, assim, eu não acompanhei tanto, eu sou hipersensível também, eu não queria me conectar, mas eu também... E aí, era uma das perguntas que eu ia fazer. Eu tenho muita dificuldade de encontrar informações que eu confie, no caso, porque é um assunto distante a mim, na minha realidade. Aonde que eu encontro informações que eu possa estar confiando no que eu estou lendo? Porque eu acho que essa é uma pauta que, como está muito distante de mim, eu fico vulnerável às opiniões, né? Vou ouvindo aqui um pouco, vou construindo a minha, mas onde é que eu encontro coisas assertivas que aí sim eu posso construir minha opinião em cima, né? Tem muitas fontes, assim. Em português, tem uma ONG israelense que chama Stand With Us, que faz um trabalho interessante, né? Tem uma outra que faz um trabalho também muito bom, que se chama IBI, Instituto Brasil-Israel. E tem uma professora Reni Cuquier, né, que foi deputada até em São Paulo, que ele é sujeito especialista em relações internacionais e tem vídeos maravilhosos no YouTube. Professor Roque. Professor Roque, exatamente. E, assim, com muita qualidade. Eu gostaria de ter eu não gosto dessa frase, do outro lado, mas não tem outro lado, né? Todos estamos do lado de quem quer a paz, né? Espero. Eu gostaria de ter, do outro lado, ONGs que fizessem um trabalho nesse sentido também de esclarecimento do conflito, podendo olhar para os dois lados. Mas, infelizmente, tem muita propaganda, né, ainda do lado palestino e até um uso político de alguns grupos partidários que se apropriaram dessa causa que não é deles. E eu lembro sempre que, assim, o nosso modelo aqui é maravilhoso, porque a gente convive super bem aqui, a comunidade palestina e a comunidade judaica. Nós nunca tivemos no Brasil um incidente entre a comunidade judaica e a comunidade palestina. Então, assim, a gente deveria exportar convivência, né? E não importar o conflito pro Brasil, né? Perfeito. Então tá, Sebastião. Obrigado, cara. Obrigado mesmo por vir agradeço. Aqui e poder esclarecer para nossa galera. E para você que chegou até aqui, por favor, única maneira disso é, com certeza, o canal crescer, mas a mensagem chegar é quando curtir, compartilhar e se inscrever. Então comenta para nós também aqui o que achou desse episódio. Se tiver mais alguma dúvida também, manda lá que a gente manda pro Sebastião responder também, né? Sebastião, quais são as redes que o pessoal pode te achar? Eu sou péssimo de redes sociais. Eu confirmo que eu sempre dou uma xeretada antes e o Instagram tu não faz muita questão. Não, eu faço realmente, mas muito por isso, tá? Porque eu acho que, assim, elas são ótimas para negócios, fundamentais, mas eu acho que do ponto de vista pessoal, assim, às vezes acabam nos dando uma exposição excessiva e não traduzindo o que a gente é na essência. A gente não consegue, em poucos caracteres ou em uma imagem com um comentário. Então, por isso até que eu evito esse tipo de manifestação na rede social. Eu prefiro muito mais ter esse espaço, né, e participar. Mas o Instagram é @Wattenberg, né, WATENBERG. Pode mandar mensagem. E eu super vou ficar feliz de poder responder. Na verdade, eu aceito todo mundo, tá? Mas só não tenho aberto porque eu não posto nada mesmo. Então, se tu entrar lá, não vai encontrar nada. Então, mas eu super vou ficar à vontade para responder as perguntas, para debater e sempre no sentido de buscar a paz, né? Nunca buscando... Se vai tretar comigo, nem vem, né? Vamos discutir ideias, não se atritar. Perfeito. Então tá, muito obrigado, gente. Fala, Mônica, muito obrigado pela tua presença também. Gabi, muito obrigado pela tua presença também. Beijo, gente. Beijo do gordo.